Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós iremos fazer um resumo da lição de número 3, chamado para a justificação, certo? Fazer a leitura bíblica, E logo em seguida nós iremos orar. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, nós temos o seguinte: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa leitura bíblica da lição número 3 do discipulado, certo? Vou ler novamente só para que a gente fique com o versículo na mente. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Meus amados, a lição de hoje ela é bastante interessante porque nós vamos aprender o significado da justificação, o que Deus fez por nós, certo? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, te agradeço, Pai, por esta oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor, para os Teus servos que estão assistindo. Aqueles que irão compartilhar, Deus, esta palavra, para que possa chegar, Deus, para aquelas pessoas que ainda não professam a mesma fé. Deus abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Veja cada igreja, a cada denominação, Deus vai dando força, vai dando graça, ajudando a cada líder, a cada obreiro, a cada congregado, a cada membro, Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus amados, como eu já disse, a lição de hoje é chamada para a justificação. A introdução da nossa lição é: a justificação é um ato da parte de Deus, pelo qual o homem passa, através da fé, de uma vida de pecados a um estado de graça, se tornando digno da vida eterna. O autor da lição ele dividiu em três tópicos. O primeiro tópico nós temos 4 subpontos, o segundo temos 5 subpontos e o terceiro nós temos 7 subpontos. Como é o resumo, nós vamos ler alguns versículos, e explicar o que o autor trouxe nesta lição. Vamos ver o primeiro ponto, diz o seguinte: por que um homem necessita de justificação? Aí nos seus 4 pontos ele vem dizendo o seguinte: porque não pode justificar a si mesmo, porque as obras da lei não podem justificar, porque na degradação espiritual o homem tornou-se cego diante de Deus, porque um homem não tem condições de estabelecer a sua própria justiça. Para que a gente possa compreender melhor, vamos ler no livro de Jó, capítulo 9, versículo 1 ao 3. Olha o que está escrito no livro de Jó. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria um homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Então veja que Jó aqui ele faz uma confissão diante de uma pergunta. Ele diz assim: eu sei que assim é. Porque como se justificaria um homem para com Deus? Se o homem quiser contender com Deus, questionar a Deus, nenhuma de 1000 coisas ele poderia responder. A gente vê que no livro de Jó tem uma situação que Jó começa a questionar a Deus, certo? E quando Deus ele traz perguntas a Jó, Jó não consegue mais responder. Uma das perguntas que Deus faz a Jó é: Jó, aonde tu estavas quando eu fundei o mundo, quando eu construí o planeta, quando eu iniciei a criação? Então Jó ali começa a ver a grandeza de Deus e para de questionar a Deus. E muitas vezes nós passamos por esses momentos, começamos a questionar a Deus. Mas se a gente parar para pensar um pouco, nós iremos diminuir as nossas questões, as nossas perguntas, e iremos entregar todas aquelas necessidades, todas as nossas necessidades na mão de Deus. Por mais que a gente tente questionar, apresentar a nossa situação diante de Deus, tentando nos justificar diante de Deus, por nossas próprias não podemos. É o que a gente vai ver adiante.
As obras da lei elas não podem justificar. E a degradação espiritual, o homem tornou-se cego diante de Deus. Então veja, quando o homem ele começou a ficar distante de Deus, certo? Essa degradação espiritual fez com que o homem ficasse cego diante de Deus, né? Não conseguisse enxergar a grandeza de Deus. Porque o homem não tem conhecido a sua própria justiça. Lá em Romanos capítulo 10, verso 3, a gente vai ver o seguinte: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Essa é a epígrafe do capítulo. E o verso 3 a gente vai ver o seguinte: porquanto não conhecem a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Veja que os homens, os judeus, eles não conheciam a justiça de Deus e procuravam estabelecer a sua própria justiça. E fazendo isso, eles não quiseram estar dispostos diante da justiça de Deus, ou seja, rejeitaram a justiça de Deus por não conhecê-la e quiseram impor sua própria justiça. Mas diante de Deus, a nossa própria justiça, né, não tem como nos justificar diante do tribunal. Deus ele é o justo juiz sobre toda a humanidade corrompida pelo pecado. Deus age de acordo com a sua natureza santa e justa. Veja que as pessoas elas tentam minimizar a Deus com a seguinte frase, né? As pessoas pegam esse único versículo, isola e tenta minimizar a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Mas, irmão, que palavra é essa? Simples. Deus é amor. Ok, Deus é amor. Aí as pessoas tentam minimizar a grandeza de Deus dizendo que Deus é amor e se esquece que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Deus vai muito mais além do amor. Só que as pessoas esquecem disso, que a justiça de Deus ela é maior do que simplesmente amor. A justiça de Deus ela é infinita, ela é incompreensível. Por mais que a gente tente se justificar diante de Deus, a justiça de Deus ela é plena, certo? Quero desde já saudar a paz do Senhor aí, o nosso irmão Osiel Silva, que está nos assistindo aí, nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, né? Então veja, Deus ele é amor, mas ele também é santo, ele é justo. E não adianta querer colocar que Deus é amor para justificar os seus atos pecaminosos. Isso não tem cabimento bíblico. Se você for começar a ler a Bíblia profundamente, você vai ver que a vontade de Deus ela põe em xeque a sua natureza, ela põe em xeque a natureza humana, e o homem começa a dar de cara com o espelho quando começa a analisar as escrituras e ver o quão errado e pecaminoso é o homem. Quando ele começa a se aprofundar e ver a natureza de Deus profundamente. O segundo ponto da lição, ele vai dizer quais os meios divinos para a justificação. O autor ele traz 5 posições: a graça divina, o sangue de Jesus, a palavra de Deus que gera a fé do homem ativada pelo Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus. Veja, a justiça de Deus ela é gratuita pelo mérito de Cristo, né? Todos nós estávamos incapacitados de buscar a Deus, ou seja, nós estávamos distantes de Deus, certo? E se não fosse a graça salvadora, o sangue de Jesus, se não fosse, né, a graça divina, nós não conseguiríamos nos aproximar de Deus, certo? Vamos ler em Romanos capítulo 3, verso 25 ao 28. Vamos acompanhar brevemente como é o resumo. A gente vai ler rapidamente Romanos 3, 25 ao 28. Olha o que a palavra de Deus nos revela. A partir do verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente,
para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então veja, o homem ele é justificado pela fé. Fé em quê? Fé na obra salvífica de Cristo. Isso é o que traz a justificação ao homem. Não é pelas obras, por mais que você fique 24 horas na igreja, por mais que você faça diversas obras sociais, diversas obras na igreja, né? Obras de atitudes benéficas, isso não lhe traz a justificação. Lhe traz a justificação é a fé, né? Por isso que nós observamos aquele versículo, a fé sem obras é morta. Então, quando a gente tem a fé na obra salvífica de Cristo, quando a gente tem a fé na obra salvífica de Cristo, nós somos justificados. Mas aí vem, logo após dessa justificação, vem a atitude de santificação, que nós vamos ver lá na frente, que é o processo de aperfeiçoamento da vida cristã, da vida do crente que foi resgatado, né? E através de sua fé na obra salvífica de Cristo foi justificado. O tópico 3 da lição nos diz o seguinte: o que é a justiça de Deus? Aí ele traz 7 pontos. O primeiro, o homem no pecado se encontra mal vestido espiritualmente. Suas vestes são trapos, precisa de vestes novas. Deus comprou a nossa justiça através da morte de Cristo, certo? O que era velho tornou-se novo. Cristo, a justiça de Deus, nos veste perfeitamente. E 7, onde houve pecado, passa a haver abundância de graça. Meus amados, no tópico 3, vamos ler o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 10. Vamos observar o que as Sagradas Escrituras ela nos revela. Colossenses, certo? Vamos observar a palavra de Deus. Capítulo 3, verso 9 e 10. Olha o que a palavra de Deus vai nos revelar. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A epígrafe lá no capítulo 3 é a exortação à santidade e ao amor fraternal. Veja que a santificação junto com o amor, ela tem um elo, certo? E nesse elo, a gente não pode tentar se santificar sem amar, né? E a gente também não pode querer amar sem buscar a santificação. Hebreus 12:14 nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Onde há paz, há amor. E o conselho que o autor de Hebreus nos dá é: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o mesmo que em Colossenses 3, 9 e 10. Ou seja, tem que haver a busca pela santidade e a busca pelo amor fraternal. É um elo. A justificação em Cristo Jesus é eficaz e a sua eficácia produz no coração do crente a paz com Deus. Vamos ler aí Romanos 5, 1 ao 5, né? Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Olha o que a palavra de Deus nos revela. Romanos 5, verso 1 ao 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu amado, veja que a justificação em Cristo Jesus, a eficácia da justificação em Cristo Jesus, nos traz uma paz com Deus. E eu acho interessante frisar esses versículos, porque veja a sequência que o apóstolo Paulo traz. Olha,
E não somente isto, verso 3, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí ele começa, sabendo que a tribulação produz a paciência, ciência é experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja que a tribulação ela produz paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, ou seja, a eficácia da justificação em Cristo produz em nosso coração uma paz interior com Deus. Lá em Efésios 2, 8 ao 9, nós vamos ver uma passagem gloriosa para encerrar, né? Se a gente for observar as Escrituras, livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, olha o que a palavra de Deus nos revela. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos ler o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja, irmãos, as obras não nos justificam, mas a graça salvadora de Deus é que nos traz a justificação diante dele. E que graça salvadora é essa? O sacrifício de Cristo, a obra salvífica, é isso que nos justifica diante de Deus. Meus amados, eu quero agradecer a todos que estavam conosco aí acompanhando. Como eu venho falado, são sínteses, são resumos das lições do discipulado, né? Caso você queira acompanhar no canal no YouTube, é só ir lá e digitar o Everson Rauney, que é o meu canal no YouTube, né? Meu canal oficial no YouTube, lá onde tem as sínteses do discipulado, o resumo das lições do discipulado. Brevemente estarei postando vídeos de estudos, de mensagem, de palavra, e no decorrer que o canal vai ganhando força, vai ganhando, né, visualizações, vai ganhando o maior número de participantes, a gente vai aumentando, ampliando, né? A gente vai trazendo estudos, vai convidando pessoas para participar, com entrevistas, enfim. A gente vai deixar o canal bem elaborado para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade. Justo e soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos e livramentos que o Senhor tem concedido, Senhor, em nossas vidas. Pai querido, abençoa, Senhor, a cada um que aqui esteve assistindo, que irá compartilhar. Chegar, Senhor, esta mensagem possa ser abençoado. Deus, veja a nossa nação, nosso presidente, abençoa, dê estratégia, proteja, dê livramento. Veja cada um, Senhor, dos teus servos que estão te buscando, te adorando. Deus, veja essa pandemia, essa enfermidade, que o Senhor possa repreender este mal. Deus, que dentro, Senhor, desta crise, o Senhor possa abençoar, Senhor, os teus servos. Deus, a tua igreja. Vejam aqueles, Senhor, que estão desempregados, que perderam seu emprego. Deus, abençoa esta nação grandemente, Pai, que essa nação possa sair da crise fortalecida pela Tua palavra, pela Tua graça, Deus. Abençoa cada um em nome de Jesus, Senhor. Vejam aqueles que estão mentindo, que estão tramando, que só possam fazer com que as máscaras caiam. Eu te peço todas as bênçãos e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem na paz de Deus.